Deus, nos reunimos outra vez neste lugar e te pedimos que sejas misericordioso para conosco e perdoe-nos de nossos pecados e transgressões. E conceda-nos com extrema abundância, nesta hora, para os corações exaustos, necessitados nestes dias. Abençoe a cada um na presença divina. Cure cada pessoa enferma que tem estado diante desta oportunidade de fé. Sabemos que o Senhor tem tido este cuidado para conosco neste tempo. Faz-nos sempre lembrar de que não é mais um homem ungido, mas um povo ungido com o mesmo Espírito do Senhor. Aceite agora nossa gratidão por crer nestas verdades e ajuda-nos aqui em mais um tempo com a Tua bendita palavra, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar. São João capítulo 3, versículo 16. Escritura expressada da forma como foi inspirada. Eu quero enfatizar aqui um pouco sobre a Escritura de São João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. É uma escritura bastante familiar. Parece que cada pessoa crente de qualquer igreja conhece essa escritura, muito citada, muito pregada, e as pessoas, muitas delas, por que não dizer milhares, têm alcançado a oportunidade de ter segurança eterna por ter crido nisto, aceitado este Evangelho de Jesus Cristo desta forma, que Deus amou-nos de tal maneira. Isto nos deixa entender que Deus, como Criador de todas as coisas, reuniu a si mesmo na criatura máxima que é o homem. Por causa da queda deste homem, Deus, o Criador, desceu e tornou-se humano através da encarnação. E o apóstolo São Paulo traduziu esta tal maneira de Deus, ou essa tal maneira do amor de Deus, dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, eu suponho que não existe uma só criança que tenha frequentado as escolas dominicais que não tenha tido conhecimento destas verdades assim tão objetivas. Todas elas, em qualquer tempo
que não possa, inclusive, citar pequena passagem da Escritura. Uma ou outra passagem, como esta e outras, as crianças têm aprendido isto nas escolas dominicais, todos os tempos. E aqui nós encontramos, então, uma pequena porção da palavra do Deus vivo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, falando aqui a respeito disto, não é a leitura prolongada, grande, não é a quantidade de palavras que se leem mesmo da Bíblia, qualquer coisa sagrada, não é o quanto, o muito que se possa ler para ter resultado. Você tem que observar o valor daquilo que estamos lendo da Bíblia, qualquer mensagem sagrada que é pregada, que é ensinada, você deve focalizar no valor que aquilo está mostrando. Não é bem pela quantidade do que você lê, mas é o valor que lemos. Eu estou fazendo isso sempre de uma forma mais pausada até, porque esta era que nós estamos vivendo, a maneira de se escapar da condenação do mundo, de ficarmos no mundo como virgens nécias, pagando o preço na grande tribulação, é quando nós podemos ter a oportunidade de aprender, ainda que seja um pouquinho de cada vez, mas que seja parte deste conteúdo verdadeiro que traz para a pessoa a certeza de vida eterna. Então, esta maneira objetiva do mensageiro desta era, nos apresentar o ensinamento da Bíblia, a revelação de Jesus Cristo, é a maneira comum e simples, peculiar que ele teve, e nos dizer isto. Não é o quanto possamos ler, é o valor do que lemos. Quão grande é o valor dessa Escritura? E São João 3,16, você conhecer o ponto máximo que Deus teve de amor para conosco. Não chegamos a atingir tudo, mas vamos dizer, o máximo que podemos entender é que foi de tal maneira. Não houve sentimento em nenhum ser humano expressado a não ser este do próprio Deus. Ele mesmo se tornou carne para mostrar quão grande foi o amor que ele teve para conosco, para com o mundo. Então vamos olhando esses pontos bastante simples, mas de conteúdo seguro para a vida espiritual e para a esperança que temos da vida eterna. Então vamos olhar nestas coisas, é o valor do que lemos, é aí onde podemos descansar a nossa fé. Se você está descansando sua fé simplesmente numa religião, uma tradição, alguma coisa assim, em alguma teologia manufaturada pela engenhosidade de um homem que buscou interpretar por sua conta própria estas Escrituras, então você fica sabendo que esse conteúdo parece que tão mínimo em palavras expressam que não tem ninguém que pôde fazer algo semelhante ou aproximado disso, que possa garantir vida eterna para um pecador que se arrepende.
Então, nós enfatizamos isto para você. É aí onde podemos descansar a nossa fé, porque é a palavra do Deus vivo, do Deus vivo. Falando a respeito, por exemplo, do valor das coisas, coisas pequenas, quase que insignificantes, simples e natural da vida comum. Escute isso. Havia um garotinho que estava em cima do sótão da sua casa, e ele estava à procura de alguma coisa que fosse importante para ele. Então ele subiu acima lá do sótão da sua casa, e ele estava procurando algumas velhas relíquias e coisas que pertenciam à família. Quem sabe eu encontro alguma coisinha antiga do meu avô, ou do meu bisavô, quem sabe. Eu vou dar uma olhada no sótão da casa, buscando encontrar alguma coisa, algumas relíquias, coisas que pertenciam à família. E ele encontrou um velho baú. E ele mexeu naquele velho baú alegremente para ver o que ele poderia encontrar. E ele encontrou um pequeno selo postal que havia ficado amarelo, guardado por tantos anos ali. Ele ficou assim amarelado, característica de que está bem velho aquele selo. Ele era apenas cerca de meia polegada quadrada, né? Aquele papelzinho, né? Mais ou menos meia polegada quadrada. E ele viu aquilo, pegou aquilo, tinha alguma coisa expressada ali. Era um selo. Ele, como estava atrás de alguma coisa para satisfazer um desejo dele, e ele olhou aquilo e ele disse: talvez isto possa valer aqui uns 5 centavos. E com 5 centavos, ele disse, eu poderia tomar um cone de sorvete. Vou lá e compro um cone de sorvete em troca disso. Então, com um cone de sorvete em sua mente, ele desceu a rua correndo e disse, chegou até um colecionador de selos. E o colecionador olhou aquilo que ele mostrou ali, querendo vendê-lo. Olhou para aquilo ali, e este colecionador lhe disse: o garoto disse a ele: quanto você me daria por este selo postal? Ele não estava esperando receber mais que os 5 centavos, que era o seu desejo de comprar um cone de sorvetes. 5 centavos ele esperava que fosse a sua oferta, pelo menos. E ele disse: depois que o colecionador de selos olhou para aquilo, examinou, ele sabia que era um selo antigo. Então ele disse para o garoto: eu te dou $1 por ele. O garoto ficou, esperava 5 centavos. Ele me ofereceu $1 por ele. O pequeno companheiro ficou muito feliz. E aquilo significava muitos sorvetes para ele. Então ele vendeu o selo por $1. Veio uma coisa simples, uma coisa pequena, não tinha nenhuma atração assim, para quem não entende o que é uma relíquia, o que seria um selo antigo. Então, cerca de 6 semanas depois, o colecionador de selos o vendeu por $50. Alguém foi descobrindo valor para aquilo, para satisfazer o interesse de ter guardado uma relíquia antiga.
uma coisa antiga, $50. Algum tempo depois ele foi vendido por $500, aquele mesmo selo. E agora eles alegam que ele vale $250 mil. Você está me entendendo? Você está entendendo a mensagem deste mensageiro com o título de amor? Deus amou o mundo de tal maneira. Que significado teríamos nós para Deus? Já que estávamos como pecadores, destinados por nossas escolhas a ter que chegar a um juízo e receber só condenação. E Ele nos amou de tal maneira. Quão grande é o valor de nossas almas, que Deus teve esse amor de tal maneira. Nesse quadro aqui, quanto não foi subindo o valor deste selo, depois de estar nas mãos de quem tem o gosto de guardar relíquias e de ganhar com aquilo. De 5 centavos que ele esperava vendê-lo, já vendeu por 1 e depois por mais 50, por 250, agora $250 mil. É o valor daquele pedacinho de papel. E como o profeta diz, nós sabemos que um pequeno pedaço de papel com meia polegada quadrada não valeria nem mesmo apenas mesmo ser apanhado ali na rua. Alguém passasse com ele na rua, quem que daria atenção para um quadradinho de um pedacinho de papel? Não valeria a pena apanhar aquilo ali na rua. Mas não era o valor do papel, gente. Não é o valor do papel, era o valor que estava aplicado no papel. Era aquela imagem colocada lá, alguma coisa da antiguidade expressada num tipo de uma fotozinha de algo que recordaria anos e anos lá atrás. É que estava causando o grande valor naquele papelzinho. É a nossa alma, é a nossa predestinação, a nossa preordenação desde antes da fundação do mundo, que Deus nos viu bem antes e nos elegeu para a vida eterna. E se você não está seguro num aprisco dessa natureza, como pecador, arrependa de seus pecados, porque é esse conteúdo aí que clama por Deus, que Ele veio buscar e salvar. Eu quero que você vá deixando sua mente ser aberta para estas verdades. Bonbrana disse: e é assim que é com a palavra de Deus. Você sabia disso? É dessa mesma maneira que é com a palavra de Deus. Não é apenas o papel no qual está escrito, mas é o seu valor, o que está expressado lá. É porque é a palavra do Deus eterno. Mas o papel em si não tem nada de valor, mas é o que ele aceitou ser expressado, foi utilizado para expressar para a nossa vida. Aquela escritura. Ele amou-nos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o desejo profundo do Criador, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Você já viu o valor dessa curta expressão de Jesus? Ele disse isso, essas poucas palavras aqui: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará.
Confiar no Senhor Jesus significa confiar que nada dele falhará. Ele provará e responderá pelo que ele disse. Então estamos procurando falar com aquelas pessoas que nos acompanham, que nos assistem, e que, quem sabe, está buscando algo assim como que não sei se vou encontrar, eu preciso de algo que eu não sei explicar. Será que não é isto que você está necessitando agora? Examinar a si mesmo, dar uma observada. Escuta, eu tenho sido apenas um frequentador de algum credo religioso, mas que garantia eu tenho? Qual é o conteúdo que te garante? Já que aqui o único que não falhará, já disse que a palavra dele não falha, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra da igreja tem falhado, a palavra dos sistemas tem falhado, tudo tem falhado, a igreja em si tem falhado. Essa aglomeração de tantas mil pessoas em torno de alguma coisa, mesmo citando a Bíblia, as pessoas têm falhado porque não têm aceitado se enquadrar como aqueles que têm sido vistos por Deus antes da fundação do mundo. Irmãos, São João 3,16, você sabe, embora seja pequena a sua porção, contém valor suficiente para salvar o mundo. Já imaginou nisso? Isso aqui tem conteúdo suficiente para salvar o mundo. Salvar o mundo, já imaginou isso? Ela tem valor suficiente em si para curar cada pessoa enferma, libertar cada pessoa oprimida e está na terra hoje. Essas palavras têm. É um perdão para cada pecador, essa palavra dele. É alegria para cada pessoa cansada, é a esperança para o desesperançado, é alimento para o santo, é cura para o enfermo, é perdão para aqueles que estão perturbados. Todas estas coisas para você, se você assim as receber. Nós estamos lutando, esforçando para traduzir para as pessoas que nos ouvem o conteúdo suficiente é este aqui, da Escritura, da revelação de Jesus Cristo. Observe esta outra ilustração. Observe bem isso. Há algum tempo houve um caso, eu creio que foi nos dias de Abraham Lincoln, que um homem havia cometido um crime e ele foi encontrado culpado. Nesse caso, o culpado tem que aceitar a penalidade. E a sua punição era morrer pelo esquadrão da fuzilaria. Esta foi a pena determinada. E um bom amigo saiu e foi até o presidente, e de joelhos implorou pelo perdão daquele homem. Era seu amigo, ia ser fuzilado logo em seguida. E o senhor Lincoln não estava em seu escritório. Encontrou por acaso o rapaz ali e decidiu que ele perdoaria o homem. Então ele apenas escreveu naquele pequeno pedaço de papel que apanhou lá, e escreveu assim: perdoo fulano de tal. Então o nome do rapaz que o colega havia dito, ia ser fuzilado. Abraham Lincoln escreveu: perdoo fulano de tal. Escreveu num pedaço de papel e entregou de volta àquele que havia feito o pedido de seu perdão. Ele chegou para o rapaz de volta e disse: olha, eu consegui o seu perdão, amigo.
eu consegui o seu perdão. Foi lá na prisão e disse a ele. Sabe o que aquele amigo disse? Meu amigo, eu tenho o seu perdão. Aí ele disse, deixe-me ver isto. Aí ele mostrou o papelzinho, assinatura do presidente, a escrita dizendo, perdoo este fulano de tal. Ele mostrou para aquele preso, aquele pequeno pedaço de papel. E o criminoso ali, aquele rapaz, disse, isso aqui não é suficiente. Eu sei que não é suficiente para mim me tornar livre. Se isto fosse um perdão verdadeiro, colega, você está brincando com a minha cara. Se fosse um perdão verdadeiro, ele teria sido escrito em um grande pedaço de papel, timbrado e tal, e ele relataria por que eu havia sido perdoado, e então você está apenas brincando com isto. E ele não pôde ser persuadido para receber o seu perdão. E na manhã seguinte o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E aparece lá o papelzinho, que ele tinha sido perdoado pelo presidente. Então agora a corte vai tomar conhecimento. Por quê? Porque vocês mataram esse rapaz. Ele tinha o perdão do presidente. Sabe qual foi o julgamento? Então observe. Lá está um documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos que diz, este homem está perdoado. E ele foi escrito um dia antes da execução. Não tem desculpa, ele foi antes de ser executado, tinha sido dado aquele perdão. Então ele foi examinado pelo tribunal, o preso foi examinado. Por quê? Como que aconteceu? Certo? E foi encontrado a sua expressão, certamente ele havia confirmado aquilo, e aqui está a decisão do tribunal. Ficou sabendo, através do próprio rapaz, que não tinha aceitado o perdão. Pense você como pecador, que esse ponto você tem que ter condição de admitir. Você tem que aceitar o perdão dado de graça. Se você não aceitar, só resta o juízo. Aqui está o exemplo, o rapaz não aceitou, e aquelas autoridades federais apurou o caso e disse assim, olha, ele foi assassinado porque um perdão não é perdão, a não ser que ele seja aceito como um perdão, e ele não aceitou. Senhor presidente, ele não aceitou o seu perdão, então ele tinha que ser executado. Pecador, seja quem for nesta hora, um tanto desequilibrado na vida por aí, você já não sabe em quem crer mais, numa igreja, num sistema, num credo, numa organização, nessa mensagem, há tantos grupos, há tantas interpretações, não sei em quem crer, isso não justifica. Você terá que encontrar a verdade de Deus nesta Bíblia e nessa mensagem de restauração. Você crê nisso? Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Creia de coração, de alma. Essa é a maneira que nós apresentamos este Evangelho de Jesus Cristo, que salva, cura e dá certeza de vida eterna. Agora, irmãos, guarde isso, são coisas pequenas, simples, parece que não teria tão grande valor, desde o rapaz com o selo, desde este aqui, só por ser um papelzinho que o presidente só assinou e deu para o seu colega levar de volta, mas uma afirmação definida dele. Isso para mim não é perdão. Será que os pecadores que não se arrependerem de seus pecados vai ter um menor juízo do que esse? Você rejeitar aquilo que a Escritura diz, Deus te amou de tal maneira. E o profeta disse, e é assim que é com a palavra de Deus.
é um perdão para aqueles que o receberem como um perdão. Será que o fato de muitas pessoas começar e não caminhar até o fim e ter essas altas e baixas na vida, será que não dá para você examinar a você mesmo? Será que você não está incorrendo num caso desse? Olha aqui, e é assim que é com a palavra de Deus, é um perdão para aqueles que o receberem como um perdão. Então, se você o aceita, o recebeu como perdão, o derramamento do sangue do Senhor Jesus, pode vir o que vier para cima de você, você terá a resistência de conservar a sua fé neste evangelho, nestas palavras que Deus disse a respeito do maior amor que teve. E aqui o profeta diz também, é cura, isso é cura para aqueles que o receberem como um perdão de cura. Você sabe que há muitas enfermidades que é por causa do pecado. Então, se você tem o perdão dos seus pecados, pela sua confissão, pelo seu arrependimento, sara, se liberta. Há muitos males assim, há muitas pessoas que têm esse testemunho. E quando creu, admitiu, rendeu, mudou a sua vida, as coisas alinharam. Passou até tempo que você, tinha isso, tinha aquilo, mas não sei nem quanto tempo faz que eu não sinto mais nada. O que é isso? É uma resposta que você tem de experiência de ter aceitado isto, Jesus Cristo como Salvador. E aqui o profeta disse, e cada promessa divina de Deus é verdadeira. Isso é para os que vão crendo, os que vão aceitando. É divina, é verdadeira. E cada promessa divina de Deus é verdadeira. Se ela for recebida com a correta atitude em relação a isto, receber a Jesus Cristo como Salvador para adentrar a um companheirismo, para ainda depender de ter uns anos aí para mudar a vida, não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Arrepender-se é a primeira coisa para ser batizado. E as pessoas precisam saber, arrepender, o que significa isso? É voltar atrás. Aquela vida vivida até ali foi errada. É voltar atrás, procurar chegar lá naquele ponto. Às vezes você vai ter que chegar lá, bem quando você era uma criança. Lembrar do máximo que você tinha de mínimo na sua idade. Você não é assim? Muitas pessoas falam assim, eu lembro de coisa quando eu tinha 5 anos, 4 anos. Eu tenho isso. Eu lembro de coisas que eu tinha mais ou menos entre os 4, 5 anos. Volta ali você não tinha nada. Se você morresse ali, você estava salvo. Se você voltar ali, conseguir chegar ali com este evangelho apresentado, e você toma isso, essa luz do entardecer agora, isso então vai lá, seu arrependimento volta lá. Senhor, eu quero chegar ao zero nisso. Quem é que coloca você a este zero aí? É o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se isso chega a você, você zera a vida errada. Agora sim, eu posso e devo selar meu arrependimento com o batismo nas águas, porque esse batismo é para você passar por 3 símbolos de morte, sepultamento e ressurreição. Então o batismo, para representar a vida eterna, você sai dali, você foi mergulhado, quer dizer, morreu, foi sepultado, veio de volta, você ressuscitou. Agora você ressuscitou para continuar com a vida torta do mesmo jeito, ou fumando, ou bebendo, fazendo todas as coisas. Então não houve, ali não valeu, não serviu para nada. Entrou um pecador seco, embora no nome de Jesus Cristo, e saiu outro pecador molhado. Não é esse o objetivo de voltarmos ao grande e tremendo amor de Deus. Zera isso voltando lá atrás, quando você sabe que fazia certo. É voltar, arrependimento é aí. Não é ali, agora sim, então eu arrependi, batizei, acabou, e segue do mesmo jeito. Não.
tem um tempo que você vai ser tido como uma pessoa principiante. Nós temos que ter paciência com você. Algumas coisas não mudam de um dia para o outro, mas ter o arrependimento é na hora. Você volta lá onde dali para trás estava certo. Agora eu volto ali e faço certo daqui para frente. Então o profeta disse, você tem que estar nessa condição. Cada promessa divina de Deus é verdadeira, se ela for recebida com a correta atitude em relação a isso. Correta atitude que você toma dali para frente que você se arrependeu. Eu digo isto nesta hora, meus irmãos, para te chamar a atenção nisto, como um ministro do Evangelho. De vez em quando você encontra o profeta expressando a nosso respeito, incluindo ele e todos nós, ministros do Evangelho. Ele diz, eu digo isto nesta hora como um ministro do Evangelho, e eu já vi isto ser provado. Eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo e diante de dezenas de milhares de pessoas. E cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. E se você tomar a atitude mental correta em relação a quaisquer promessas do Deus divino, fará com que isto aconteça, se você puder tomar a atitude mental correta. Agora, qual é a atitude mental correta quando o pecador recebe a pregação de uma mensagem dessa natureza? Qual será a atitude mental correta? É ou não é? Se separar das coisas do mundo e dar prova disso. João Batista veio com a mensagem que atravessa aí o período dele, de Jesus, e entra pelos apóstolos e profetas, e está até hoje falada por João Batista. Sua pregação curta, sucinta mesmo, lá nas margens do Jordão, ele disse, endireitai veredas ao Senhor vosso Deus, e produzi, pois, frutos de arrependimento. E agora? E descobre que a vida estava torta lá fora, tem como acertar as coisas e não faz. O que você vai fazer? O que está valendo? Qual é o dia que essa pessoa vai produzir frutos de arrependimento? É com o tempo, mas então, vamos te dar o tempo dentro desse propósito. Essa é a forma. O profeta disse, então, isso aí fará com que isso aconteça, mas é se você puder tomar a atitude mental correta. E em nossa leitura aqui escriturística nesta noite, ela diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é o amor. Em minhas viagens eu descobri que essa é a pedra rejeitada que não deixa o edifício se encaixar. É essa coisa, falta de aceitar o amor de Deus. Claro, onde os assembleianos, a Igreja de Deus, os batistas, os metodistas, todos estreitariam as mãos e seriam irmãos, se eles apenas tivessem amor um pelo outro. Um pelo outro. Essa é a grande necessidade pela qual o mundo está morrendo. E Deus é amor. Você encontra na igreja o que impede a igreja, tem sido a concepção errada de amor. Qual seria essa concepção errada de amor? Tem que ter um amor que não pode corrigir, não pode advertir, porque causa aborrecimento. Salomão falou que causa aborrecimento.
Não, nós não podemos aborrecer assim, nós não podemos falar de determinada maneira, mostrar assim. E aqui o profeta está dizendo dessa classe de amor de Deus. Tem muito de amor hoje, amor fílio. Quer ver o que o profeta fala sobre isso? Você encontra na igreja o que impede a igreja. Tem sido a concepção errada de amor. Qual que é a concepção errada de amor que ainda pode estar no nosso meio? Aqui ele diz: agora, amor, existe dois tipos diferentes de amor que é o amor verdadeiro. Existe dois tipos diferentes de amor que é o amor verdadeiro. Um deles no grego é chamado de ágape. Esse é o amor de Deus, ágape. Esse é o amor de Deus. E então o amor pervertido daquilo que é amor, ele é chamado de amor fílio. Isso é uma perversão do amor de Deus, amor corretivo. Esse amor fílio é o que o profeta diz: amor pervertido daquilo que é amor, que é o amor, é fílio, que significa amor humano. Aquele negócio assim de ficar tirando cisquinho daqui, dali, isso é uma fraqueza, vamos levando, com o tempo se arruma, com o tempo, isso é uma incapacidade espiritual de nossa parte como ministro, porque nós estamos aqui para buscar os eleitos predestinados para a vida, e não é essa classe de pessoa que só dá conta de andar com o ministro se tiver esse amor fílio um pouco acima do amor ágape. É o amor dos cumprimentos, dos abraços, do aperto de mão, amor de pai para filho, de esposa para esposo, de esposo para esposa. É esse que é o filho. Ele é amor, chamado de amor fílio, quer dizer, ele é o verdadeiro, um pouco pervertido. Você não vê aí tantos crimes que acontecem? Mata uma mulher, vai apertar ele lá, matei por amor. E eles perguntam: será que uma pessoa mata outra por amor? Ou aí ele lá falou que matou por amor. Ele não aceitou a mulher dele viver da maneira que ela queria. Ele pegou e matou. Ele falou: é por amor. É esse filho aí, é o amor pervertido, dominando. Talvez não mata ninguém, e não vai fazer isso, mas faz muitas outras coisas. Perverte a pessoa, leva a pessoa a não aceitar as advertências de Deus. Então ele disse: esse é o amor fílio, o que significa o amor humano. O amor humano. Fílio vem da palavra companheirismo. Então tem dois tipos de companheirismo. Tem o companheirismo do amor fílio, e que aí é aquela coisa ajeitada toda hora. Mas tem o do amor ágape. Onde é que vamos encontrar? Viemos aqui para sermos sustentados por este amor fílio, em que tudo é levado na base do empurra, empurra. Ou é o amor ágape? Irmão, está errado isso. Irmã, não é assim. Aqui está, a palavra está falando isso. Você creu nisso, na palavra? Então, eu creio nessa mensagem. Então vamos obedecer, vamos mudar. Por que não mudou? Por que você... e tal. Aí depois vem o amor filho. Não, isso não é... Nós temos que suportar os fracos. Mas tudo bem, eu estou suportando. Estou direto falando que ele está fora do lugar, que ele precisa de voltar. Eu estou suportando. Vamos suportar o fraco, é deixar ele com a fraqueza o tempo todo? Não, é botar algo nele que fica forte. Você crê nisso? Aí está. Então esse amor fílio é chamado de, vem da palavra companheirismo. Não vamos fazer companheirismo com todos. Não, aqui tem espaço para todos. Eu não faço parte desse lugar que tem espaço para todos, porque para mim esse é o caminho largo. Esse lá está dito na Bíblia que tem milhões, cabe muita gente. Mas a porta estreita, caminho estreito, que se você crê nas Escrituras, poucos são os que a encontram. Essa é que é a verdade. Então ele disse: filho vem da palavra companheirismo. O amor filho é aquele que você tem pela sua esposa.
E se um homem flertasse com ela, ou se insultasse você, fazendo carícias na tua cara lá com a sua mulher, tentando fazer, você sabe o que esse amor filial faz? Se ele não tiver esse ágape para escorar, sabe o que ele faz? Ele disse: aqui está. Olha, se um homem flertasse com ela, ou se insultasse você, daria um tiro, arrancando os seus miolos. E é amor filial, sim, é amor. Ele falou: matei por amor, mas é o amor que arranca os miolos. O amor ágape corrige, mas não arranca os miolos, não. Endireita os miolos. Se ela está acostumada a fazer isso, e ela vem a Jesus Cristo: você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Teu marido é esse aí. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Essa aí que é a sua esposa. Você não tem nada contra a moral dela, então viva com ela. Agora, se ela faz algo errado, ele fica livre. Mas vem cá, filha, você tem que ter esse amor ágape. Esse não arranca miolos, mas o amor filho arranca. É isto que o amor filho fará. Ele é acompanhado pelo ciúme. Então, se você tem ciúme em relação a você, seu marido, a você e seu namorado, sua namorada, seja quem for, se você tem esse ciúme aqui, não. Eu vi você olhando para ele lá. Eu estava te observando, eu estava sentado lá atrás. Eu vi que você olhou para trás de vez. E era aquele cara lá, quero conversar com ele e tal, e olha lá e tal. Que isso aí é amor filho. Casa com ele que você vai ver o teu. Casa com ele. Ele que põe limite em você, põe limite extremamente grande, cerca de todo lado antes de casar. Só ele que pode dar as dele, mas você não. Casa para você ver. Casa. Que coisa, né? Começou tão bem, tão bom. Deus é amor, salvação, libertação. E agora? Não é bênção, não é libertação? É uma libertação isso ou não é? Libertação para quem quer, né? Ser libertado. E muitas outras coisas o acompanham. Ele citou só ciúme no amor filho, mas ele diz que muitas outras coisas acompanham. Mas o amor ágape, agora para terminar, o amor ágape faria com que você orasse pela sua alma pecaminosa. Orar por ela, orar por ele. Esse é o amor ágape. Vamos orar por ele. A esposa chega: essa pessoa está me tentando. Essa pessoa fala assim: não, mantenha seu comportamento, vira o rosto, vamos orar por ele, que ele se liberte, vai se comportando bem, não vai dar atenção a isso. Eu creio em você, você está preocupada porque é uma tentação em cima, então vamos orar. Não, você me mostra a hora que ele estiver assim, que eu quero chegar. Você me dá um sinalzinho que eu chego de uma vez. Aí é amor filho, viu? Esse é o amor filho tomando conta. Irmão Brana disse: o amor ágape faria com que você orasse pela sua alma pecaminosa. Esta é a diferença entre os dois amores. Se deu para você aprender a diferença dos dois amores? O amor ágape leva você a orar por ele, para que ele se renda e deixe essa vida pecaminosa. Agora o amor filho vai lá e arranca os miolos. Essa é a grande diferença. Amor ágape vai orar por ele lá, para ele ser salvo e parar com isso. Mas o amor filho teu arranca os miolos. O amor de Deus é o princípio do amor, é a fonte do amor. E isto está faltando na igreja hoje, aquele verdadeiro amor ágape, que faz com que você sinta amor pelo seu inimigo. Esse é o amor ágape. Deixa o inimigo crescer, deixa ele tomar o espaço, libera, deixa livre. Vá, faça, tem anos, desejou, não fez, faça agora. Vá quantos quiserem acompanhar, não tem problema. Pode ser que não tenham me entendido, mas espero que com essa mensagem do amor me entenda. Nós temos que deixar, fazer e até orar.
Temos que orar por aquelas pessoas, por todas elas que estiveram opondo a gente. A melhor arma é esse amor ágape. Deixa. Você está pensando que eu estou falando isso só por expressar que eu estou tendo melhor que os outros? Não. Eu também tenho um pouco desse amor filho. Eu que tenho que me corrigir, eu que tenho que me colocar no canto eu mesmo, para me saber o quanto preciso de admitir. Se é coisas para ajustar em mim, vou ajustar. E o que tem que ajustar nos outros é em outro lugar, é de alguma maneira de acordo com o amor filho. Que façam, que sintam-se em paz com o amor filho. Eu quero o amor ágape, esse é o corretivo. Deus nos ajude. Se ainda ficou alguma coisa no seu coração, está nos visitando, ou seja, tem tido um propósito que teria que receber, era uma oração mesmo, já orei, mas eu sei que eu quero o impor das mãos. Então, enquanto eles cantam aí, menino, você tem a oportunidade de vir aqui, se você ainda precisa desta invocação. Eu creio na oração. Vamos a este hino então. E você tem aí a necessidade, quer vir, essa é a mensagem que você deve crer para a sua própria libertação, desde a alma presa por costumes e tradições, vir e alinhar-se com a palavra de Deus. Quer fazer um pacto com Ele? Você não é batizado, deseja isso, venha, faça a sua decisão. Vamos a este hino então.
Graças a Deus. Amanhã, 9 horas da manhã, todos são convidados. Vamos nos pôr em pé, irmãos? Vamos agradecer pelo que temos ouvido.